Olá, eu sou o Skykundi e nesse vídeo você vai conhecer a contradição da aparência. E a pergunta é: Deus se importa com a aparência das pessoas? Isto é, ele se importa se alguém é feio ou bonito? Mas antes, eu quero dizer que feio mesmo será se você não deixar o seu apoio para o canal. E para isso basta que você se inscreva, curta, comente e, se possível, ajude a divulgar o canal. Agora sim, vamos para o vídeo. O capítulo 16 de 1 Samuel deixa claro que Deus não se importa com os atributos físicos das pessoas. Acompanhe de modo resumido. Deus envia o profeta Samuel para escolher, entre os filhos de Jessé, o futuro rei de Israel. Devido ao porte de Eliabe, Samuel pensou que este seria o escolhido. Mas eis que Deus dá uma reprimenda no profeta. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Bom, então até aqui nós temos algo condizente com a noção de um Deus todo-poderoso, um Deus de amor, um Deus sábio, um Deus transcendente e muito além das ninharias humanas. O que importa para ele é a índole, o caráter da pessoa, a beleza interior. Se bem que mais adiante já temos uma escorregada, pois a passagem faz questão de dizer que Davi era bonito. Vai entender. Porém, no próprio livro de 1 Samuel já encontramos um problema, pois nos capítulos 9 e 10 é dito que Deus escolheu a Saul como rei devido a seus atributos físicos. No capítulo 9 são mencionadas a aparência e a altura de Saul. E no 10, o próprio profeta faz uma correlação entre a escolha divina e o porte de Saul. Ah, Sky, mas nesse caso aí, foi o próprio povo que pediu um rei alto, forte, bonitão. Vai estudar, seu ateu. E aí, voz, o que tu acha disso? Nada a ver. A passagem apenas diz que o povo se cansou de ser governado por juízes e queria ser governado por um rei, igual aos outros povos. Nada fala sobre a aparência desse rei. Valeu, voz. Mas é em Levítico 21 que a coisa se complica para valer. Pois então vemos um Deus com uma opinião muito diferente em relação ao que realmente importa em uma pessoa. Acompanhe. Disse ainda o Senhor a Moisés. Aqui é Deus falando, hein? Diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tem algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Então segue-se uma lista de defeitos físicos que faria a alegria do mais exigente dos eugenistas. Vai vendo. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas, ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. O exame era realmente minucioso, hein? Enfim, ninguém da descendência de Arão que tivesse qualquer defeito físico aparente poderia aproximar-se para apresentar as ofertas a Deus. Então, para ser um sacerdote israelita, era necessário passar por um exame físico detalhado. Apesar da passagem listar apenas 12 defeitos, segundo li em um comentário, na época do Segundo Templo, essa lista foi ampliada para 142 defeitos que impediriam o sacerdócio. E aí a pergunta: para onde foi aquele Deus de 1 Samuel que não se importava com a aparência física? Aqui os crentes responderão que temos uma tipologia de Jesus. Explico. Sendo a morte de Jesus na cruz o último e perfeito sacrifício pelos pecados, tanto os animais sacrificados quanto os sacerdotes que realizavam esses sacrifícios deveriam ser, aparentemente, perfeitos. Porém, não há nada nesses textos apontando para o futuro sacrifício do Messias.
Então é muito estranho que Deus tenha deixado esses homens na completa ignorância durante milhares de anos a respeito do que exatamente estavam fazendo quando matavam aqueles animais. Até que surgiram os cristãos para explicar tudo. E falando em cristãos, compare essas exigências físicas para ser um sacerdote israelita com as exigências morais para ser um bispo em 1 Timóteo 3. Nesse caso, ponto para os cristãos. Só que esse ponto se perde num mar de hipocrisia, né? Porque sabemos muito bem como os cristãos se importam com a aparência alheia. Eu sei, vós. Nós sabemos. Agora vamos para a segunda parte do vídeo. O que temos aqui em Levítico não é apenas uma contradição com o livro de 1 Samuel, mas sim uma evidência muito reveladora de que o Deus bíblico foi criado à imagem e semelhança do ser humano. Ou seja, é fruto da mentalidade humana, dos instintos humanos, já que é muito humano escolher as pessoas mais bonitas para os melhores cargos. Uma outra evidência de que o Deus bíblico é apenas fruto das limitações intelectuais dos homens que o criaram é que existem graves problemas físicos internos, malformações que muito dificilmente seriam percebidas por nômades, por bárbaros da Idade do Bronze, e que seriam muito mais relevantes do que uma pessoa ser vesga ou nariguda. Um bom exemplo são as agenesias, como a agenesia do pulmão, que é o que ocorre quando alguém nasce com apenas um pulmão, podendo a pessoa chegar até a vida adulta sem que nada de errado seja percebido. E não consta que havia um teste de resistência física para ser um sacerdote. E assim temos a nossa contradição e a nossa evidenciação de que o Deus bíblico é apenas fruto da imaginação humana. Fico por aqui, eu espero o seu apoio para o canal. Até a próxima, tchau!